Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios vai dizer: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior delas é a caridade. O capítulo 13 vai falar sobre a verdade da palavra de Deus, revelada em uma palavra: caridade. O que significa caridade a não ser o amor que nós temos pelo próximo, o amor que nós temos pelos semelhantes a Deus? Quando Paulo escreve essa carta, ele quer ensinar sobre a verdade que precisamos entender, o que Deus quer de nós. Porque se nós não conseguimos amar a nós mesmos, nós não poderemos amar o outro. Quando nós estamos feridos, nós ferimos. Quando nós estamos curados, nós curamos. Quando nós temos conhecimento, nós compartilhamos. Quando nós não temos conhecimento, nós não compartilhamos, porque nós só damos ao outro aquilo que nós temos. E se nós estamos entregando ao outro pouco, é porque nós temos pouco. Se nós estamos entregando a solidão, o silêncio, é porque nós temos a solidão e o silêncio. Se nós estamos entregando amor, respeito, é porque nós temos amor e respeito. Então nós temos que enxergar dentro de nós o que nós temos para oferecer. Isso se revela a ciência. A ciência ela já comprovou que o universo ele dá para quem tem. Então o universo vai entregar na sua mão aquilo que você tem. E o que você tem? O que você tem para entregar? Porque o Senhor, ele fez todas as coisas. Tudo é energia. Deus é energia, o universo é energia, nós somos energia. Tudo à nossa volta é energia e nós precisamos estar em movimento. E o que é se movimentar? Se movimentar é utilizar os nossos dons. Se movimentar é distribuir aquilo que eu tenho com o próximo.
Seja o conhecimento, seja uma palavra, seja um versículo, seja uma caridade, seja um recurso, seja uma ajuda, seja uma palavra, seja um abraço, o que nós temos para entregar para o próximo. Quando nós temos para entregar ao próximo, nós não temos inveja, nós não sentimos orgulho, porque muitas vezes Deus permite que nós passemos pelas aflições para que possamos conhecer o sofrimento do outro. Porque quando nós conhecemos o sofrimento do outro, isso significa que nós temos empatia pelo outro. E o significado de empatia é se colocar no lugar do outro. Será que nós estamos nos colocando no lugar do outro? Será que nós estamos entendendo que aquele outro está passando por algo que talvez nós já passamos? Será que nós estamos entendendo que, diante da situação daquele próximo, nós também já estivemos naquele lugar? O Senhor, ele relatou nas Escrituras que o fim será de amargura, porque muitos esfriarão na fé, muitos abandonarão a sua fé, muitos não acreditarão no que Deus vai fazer. Muitos não estarão prontos à espera do Messias. Muitos estarão dispersos nas suas próprias vontades, nos seus próprios conceitos. Muitos não conseguirão ouvir o som da trombeta. E o que significa o som da trombeta? É quando o seu coração estiver preparado para ouvir essa trombeta. Os nossos corações, eles precisam estar ligados diante do trono de Deus. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração engana-nos. Porque nós precisamos de muito conhecimento na palavra para que possamos nos alimentar dessa palavra. Quando nós estamos bem nutridos, quando nós estamos bem alimentados, há uma força dentro de nós que não nos deixa pecar. Há uma força dentro de nós que nos impulsiona a buscar mais e mais o reino de Deus, a fugir do pecado, a eliminar o pecado em nós. E se o pecado ainda habita, é porque falta palavra, é porque falta conhecimento, é porque falta libertação. O Senhor, ele quer nos libertar. O Senhor, ele quer mostrar o caminho. Mas se nós não tivermos a caridade, se nós não tivermos o amor, se nós não nos dobrarmos para entender que o próximo passa por dificuldades assim como nós não conseguimos avançar. Nós precisamos entender que o eterno, ele vê todas as coisas. O eterno, ele vai além da ciência. Ele vai além de todas as coisas que nós, seres humanos, podemos conhecer e entender. Porque o que é perfeito ao Senhor é diferente do que é perfeito ao mundo. Porque quando nós olhamos a perfeição externa e não a interna, nós nos corrompemos. Porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia na palavra do homem. Mas qual é a palavra de bênção? É a verdade da palavra de Deus. Quando nós entendemos que essa palavra, ela veio para nos servir, essa palavra, ela veio para nos moldar, moldar o nosso caráter, moldar a nossa estrutura, moldar o nosso comportamento, isso se torna um conhecimento que ninguém pode nos roubar, a não ser nós mesmos. Porque quando nós praticamos a palavra, porque quando nós divulgamos o evangelho, quando nós proferimos e profetizamos bênçãos, as coisas que Deus tem para as nossas vidas nos aproximam dele. E quando nós nos aproximamos das coisas que Deus tem, o mundo não nos engana mais. E o que é o engano? O engano é a falta de conhecimento. Porque muitas vezes estamos cegos diante daquilo que Deus nos orienta. Estamos cegos no mundo, vivendo de acordo com a nossa vontade e não entendendo o que a palavra diz sobre a verdade. Porque quando Paulo fala
sobre o amor e a caridade, significa que as outras coisas, independente do que eu faça, se eu sou uma boa mãe, se eu sou uma boa esposa, se eu sou uma boa cozinheira, se eu sou uma boa empregada, se eu sou uma boa serva, mas eu não consigo amar, eu não consigo ser caridoso, eu não consigo fazer a vontade do Pai, do que me adianta viver? Do que me adianta tudo? Porque o amor, ele é paciente. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não se ensoberbece, não é orgulhoso. O amor trata com decência, não busca interesses, não se irrita, não pensa mal, não folga com a injustiça, mas diz a verdade. O amor sofre, espera, suporta. O amor aguenta tudo. E será realmente que nós estamos amando? Será que realmente nós estamos sendo caridosos? Será que realmente nós estamos suportando? Porque muitas vezes nós não queremos suportar. Muitas vezes nós não queremos sofrer. Nós não queremos esperar. Mas nós temos que entender que todas as coisas têm um tempo determinado de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a palavra de Deus, ela vem para nos transformar. Se há alguém que Deus colocou do seu lado, se há algum familiar que muitas vezes te irrita, muitas vezes você olha e você não suporta e você não aguenta, é porque aquela pessoa está revelando quem você é. É essa pessoa que Deus colocou na sua vida para revelar onde você precisa melhorar. Qual é o fruto do Espírito que não está produzindo fruto? Porque nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo. E para que nós possamos produzir os frutos do Espírito Santo, nós precisamos ter essas qualificações. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser caridosos, nós precisamos ser benignos, nós precisamos não ser invejosos, nós precisamos não ser orgulhosos, nós precisamos ser decentes, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos confiar, nós precisamos ser justos, nós precisamos sofrer, nós precisamos crer, nós precisamos esperar. E quando nós estivermos amadurecidos com este fruto do Espírito Santo, nós verdadeiramente estaremos no caminho do amor e da caridade. Que o Espírito Santo possa revelar dentro do seu interior aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser transformado. Porque todos os dias nós precisamos melhorar. Todos os dias nós precisamos aprender. E é somente na palavra. É a palavra que vai transformar. É o Espírito Santo que vai convencer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.